Bom dia para aqueles que não me conhecem. Eu sou Carlos Henrique e faço parte do Grupo Espírita em Busca da Verdade. Hoje, no nosso encontro, nosso café filosofal, temos como mensagem central a pergunta 308 do Livro dos Espíritos. Mas antecedendo a ela, vamos ler o livro Momentos de Esperança, psicografado pelo Divaldo Franco, e mensagem do Espírito Joana de Ângeles, a lição 14, Estado Mental de Felicidade. Logo após, fazemos a leitura do Livro dos Espíritos, a pergunta 308. Os Espíritos se lembram de todas as existências que precedem a última, que ele acabou de deixar? Então, pertinente a essa pergunta, a gente também lê o livro Filosofia Espírita, ditado pelo Espírito Miramês e psicografado por João Nunes Maia. E a mensagem é a lição 2ª, deixando a matéria, pertinente à pergunta 308 do Livro dos Espíritos. E interagindo sobre essa questão da lição 308, a gente finaliza o encontro lendo o livro do Espírito Hamed, Um Modo de Entender, uma Nova Forma de Viver. E a lição é a lição 7, Semeadura, que se inicia com um versículo da carta de Paulo a Gálatas: não vos iludais, de Deus não se zomba, o que o homem semear, isso colherá. E essa mensagem também tem tudo a ver com a discussão, o momento que a gente está aqui debatendo sobre a questão 308. Então, que possamos agora saborear esse café filosofal. Muita paz a todos. Então vamos lá, hoje, livrinho Momentos de Esperança, tópico 14, Estado Mental de Felicidade. Interessante, tem muito a ver com o estudo que a gente vai fazer hoje. E tire o óculos. Eu vou atrapalhar assim, tire o óculos. A problemática da felicidade encontrada solução eficaz no comportamento íntimo do indivíduo em relação à vida. Por que transferir para o futuro o momento de ser feliz, quando se pensa em conseguir determinados valores que possivelmente não lograrão captar o quadro de harmonia e ventura pessoal? Pede-se e deve-se ser feliz em cada instante, pois que tal conquista procede do estado de espírito e não dos recursos materiais amealhados de que se pode dispor. O dinheiro soluciona alguns problemas, projeta a personalidade, promove socialmente o indivíduo, mas não resolve as situações interiores nas quais estão as bases da harmonia como do desequilíbrio. É necessário valorizar-se o que realmente pode proporcionar a felicidade e não os seus acessórios. Digamos então que esta é um estado mental. Digamos então que é um estado mental variado de pessoa para pessoa, conforme seu grau de evolução. Portanto, a sua inspiração maior. As conquistas materiais não dispõem de poder de fazer as criaturas felizes. Podem diminuir-lhe a aflição, atender a algumas necessidades, minorar amarguras, gerar bem-estar e conforto. Esperando-se conseguir o beneplácito da felicidade,
mediante as dádivas da cornucópia da fortuna, por exemplo, perdem-se muitos instantes felizes que dificilmente retornarão. Essa felicidade duradoura, sem preocupações, ociosa, não existe. É miragem que se dilui ante a realidade. Podes conseguir o estado mental de felicidade permanente, crendo que ela é proporcionada pelo amor a Deus, que a deposita no escrínio dos teus sentimentos, a fim de que aí a desdobres, blindando-a às demais pessoas. Assim, não impedindo as mudanças e circunstâncias em que te encontres, alterando o ritmo dos assuntos e acontecimentos externos, ela permanecerá contigo, porque está em ti. O vendaval das paixões não a expulsa. A frialdade do abandono não a empalidece. A chuva das acusações não a conspurca. O granizo da ofensa não a fere. O ouro das ambições não a entorpece. O fogo das lutas cruzadas não a atinge. Ela permanece serena e, qual chama abençoada, com a sua luz, aponta o caminho seguro a seguir, acalmando as ansiedades do coração. A felicidade plena e compensadora não é deste mundo. No entanto, germina e se desenvolve enquanto o espírito avança pela estrada reencarnacionista, graças às ações desenvolvidas e os comportamentos mantidos. Reservada para o reino dos céus, é indispensável que o homem lhe conduza às matrizes íntimas, mediante as quais se desvela no momento oportuno. Que assim seja. Assim seja. Vamos à leitura do Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 6, da vida espírita, a questão número 308. A pergunta: o espírito se recorda de todas as existências que precederam, a que acaba de ter? A resposta: todo o seu passado se lhe desdobra à vista, quais a um viajor, os trechos do caminho que percorrem. Mas, como já dissemos, não se recorda de modo absoluto de todos os seus atos. Lembra-se desses conformemente. Irmão, ele está perguntando se não recorda de todos os seus atos, isso? Repetindo essa frase. Obrigado, tá? Não se recorda de modo absoluto de todos os seus atos. Lembra-se destes conformemente à influência que tiveram na criação do seu estado atual. Quanto às primeiras existências, as que podem considerar como a infância do espírito, essas se perdem no vago e desaparecem na noite do esquecimento. Então vamos lá, filosofia espírita, a questão relativa à pergunta 308 do Livro dos Espíritos. Mas, Carlos, quando liga que eu faça uma pergunta, coisa rápida. Pode falar. O irmão estava lendo ali, então perguntou se os espíritos
não se recorda, né? Certo. Eu acredito. Ele está perguntando, se na hora do desencarne você recorda de Na hora do desencarne, na outra esfera, não. E ontem a gente estava conversando sobre isso aqui. Eu não lembro qual foi a situação que a gente estava foi uma pergunta de um colega meu, que eu até narrei aqui, de um colega não, do rapaz que foi entregar um carro lá na distribuidora. E eu voltei com ele e ele fez a pergunta como é que, se tem comunicação na casa espírita, lá na casa que eu frequento, se algum parente vai vir. E eu passei isso. Irmão, é muito relativo à forma que o espírito chega do outro lado. Uns muito mais centrado, mais espiritualizado, vai ter uma visão mais ampla. Agora, a grande maioria chega do outro lado e vê a besteirada que fez durante a sua encarnação. Vê o tanto que ele correu atrás de situações que só era uma autossabotagem, jogar contra o patrimônio. E aí, ele está tão aflito naquela situação que o que é primordial para ele, quando encarnado, já não é lá na pátria espiritual. E aí ele, interessante, eu falei, não é certo, você vai numa casa espírita e vai receber, e também não é certo, você vai numa casa espírita e não vai receber. Pode acontecer de tudo, mas isso tudo mediante a chegada do irmão do outro lado. Então foi mais ou menos isso aí que... Na realidade, quem é de fora pensa que a receita do bolo é sempre... Então vamos a Deixando a Matéria, é o título do Filosofia Espírita. Ao deixar a veste de carne, o espírito se recorda de alguns fatos do passado ou, por vezes, de outras reencarnações. Porém, não são todos os espíritos que podem recordar. Isto acontece somente quando tem utilidade para o seu esclarecimento espiritual. A reencarnação, tanto quanto a desencarnação, são assistidas por benfeitores espirituais com capacidade assegurada no amor para saberem do que precisa o desencarnante e quais as experiências que devem ter como lições proveitosas para a sua paz. O espírito evoluído, como dissemos, aciona a sua vontade, quando necessário, vai ao passado, quando este lhe é útil, e recorda vida a vidas, no afã de buscar o que deve ser feito no porvir. A reencarnação é uma lei natural em todos os mundos habitados, como sendo trocas de ambiente, no sentido de o espírito renovar-se, aceitando e vivendo os preceitos de Jesus Cristo. Mesmo aqueles que precisam recordar o passado, não o fazem de maneira absoluta. Por exemplo, vamos lembrar de um ditado popular: para quem sabe ler, um pingo é letra. Para que um espírito evoluído vai gastar tempo em se lembrar de todas as particularidades das vidas passadas. Somente os principais fatos lhe interessam. Há muitas e muitas existências que devem elidir, não por haver necessidade de tais lembranças, e ele deixa que elas se percam nas noites do esquecimento, como relata o Livro dos Espíritos. O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo é uma universidade no presente. Conhecendo-o e praticando as suas lições de luz, pouco vale a recordação do passado. Interessa andar para a frente sob a inspiração do Mestre. Existe nos conceitos de Jesus uma fonte eterna que cura todos os males, que ensina todas as ciências. Chama-se amor. Procura-se pensar no amor e discutir aquele que o Cristo ensinou e viveu. Nele e por ele os dons desabrocharão como flor de luz,
e nos mostrar todos os caminhos para a felicidade. A doutrina espírita vem fazer o homem se lembrar das necessidades de descobrir a si mesmo e procurar viver na cidade do coração. O que devemos fazer é não nos perturbarmos nos momentos de deixar as vestes carnais, porque é realmente uma troca de vestes, qual se faz quando encarnado com as vestes de tecido. Mas verdadeiramente somente o amor pode nos dar segurança nos momentos de trocar essas vestes pelas vestes espirituais. Entreguemos a Deus o que deve ser em nosso socorro. Ele sabe se precisamos de recordações do passado e como nos entregá-las com docilidade. Lições de luz como os nossos caminhos de trevas. Forças à natureza que desconhecemos é impulso da ignorância. Não, forçar a natureza que desconhecemos é impulso da ignorância. Devemos postergar tais atitudes, favorecendo assim as mãos divinas para nos guiar com segurança. A curiosidade de recordações pode nos vedar a esperança do porvir. Deixemos nascer o Cristo em nós pelo amor, que seremos salvos de todas as investidas dos desacertos. Que assim seja. Assim seja. Ô Carlos, antes de passar para outro livro, eu ouvi uma fala muito interessante, coisa de 3 minutos, não é muito tempo para tomar a reunião. Não sei se eu consigo colocar aqui, relativo a esse tema aí. É uma pessoa lá do Centro Espírita Leon Denis, o nome dela é Maristela Santos. E eu achei interessante trazer para cá. Só 2 minutinhos, só para a gente... Era para deixar investigado o que eu não deixei. Vou ver se já entra. E o que vai, a causa que vai definir. Voltar. Voltei aqui, mas. Aí saiu da... Volta com a tela assim, ó, com o dedinho na tela, no vermelho, assim embaixo, ó. Já fui, então, já fiz. De um período de perturbação. Veja aqui. Ele entra nesse período de perturbação até que esteja completamente, o corpo perispiritual completamente solto. E o que vai, a causa que vai definir esse tempo é o estado moral do espírito. O seu estado moral, o seu senso moral. Então, aquelas criaturas do qual são muito apegadas à matéria, a uma vida muito sensual, existe uma afinidade muito grande com o corpo. E o que acontece na hora do desencarne? Ela prende, ela não se permite soltar no movimento que fala assim, espírito foi, né? Inspira, solta e vai. Ele faz ao contrário. Como ele tem uma afinidade muito grande com as coisas da matéria, ele receia
a vida do espírito liberta, ele se prende, a coesão é muito forte. Então esse tempo será de muita dor. Já em outras criaturas, que desde que vivas pensam numa atividade intelectual, desenvolvem já o seu pensamento mais elevado, as questões morais, e já raciocinam sobre a vida espiritual com as suas aspirações, com os seus projetos, desde encarnado já começa o processo de desagregação desses laços. Já começa a soltar, já começa a existir um desapego. O próprio ato da prece já começa a soltar mais, né? Não existe essa identidade tão forte com a matéria. E nesses casos, nesses espíritos, a coesão ela é quase nula. E o que acontece na realidade? Ocorre de uma forma muito natural, como se fosse um fruto soltando do caule. Naturalmente ele se solta e vai. Ele não tem a sensação da prisão. Então, em todos os espíritos que são pesquisados, nem dois não passam pela mesma situação. Cada um vai ter a sua maneira de se encarnar, de acordo com as suas conquistas, com o seu entendimento, com que ela já se programa. A gente começa a entender que é o espírito que tem que estar bem elucidado para saber o que ele faz em determinadas horas. Não é o corpo. É o espírito que já vence o corpo físico e sabe da certeza da vida futura. É quando ele sabe o que ele vai encontrar, ele já estudou, ele já ouviu relatos. Ele começa a se evangelizar enquanto encarnado. Ele não se deixa para preparar no dia e na hora. Porque não existe ninguém que possa fazer o trabalho que cabe a mim. Então ninguém pode me dar uma extrema unção e me garantir nada. É que alguém vai me garantir aquilo que eu não produzi, do qual eu não me dediquei, aquilo que eu não planejei, que eu não programei. Cadê meu livre-arbítrio? E para onde é que eu vou? Eu vou de acordo com meus pensamentos, da mesma forma que eu procuro aqui solucionar e conviver com aqueles que me são afins. Não é assim que a gente faz na vida? O resultado das minhas necessidades. A vida nada mais é do que uma adaptação exterior das necessidades do meu espírito. Eu vou adaptar. E às vezes fica torto, porque não funciona. Então a gente vai adaptando até aprender, né, a se localizar onde está. Eu achei interessante a fala dela. Esse vídeo aqui é um pouco extenso, né? Percepções. Põe no grupo aí, velho. Vou colocar assim, É muito interessante a fala dela, né? É. De respeito a gente amanhã, o que vamos acontecer. É bom. Mas aí também você tem, eu acho que mais lá pra frente você tem a oportunidade de mudança, né? Seguir uma linha nesse plano e nessa linha você poder mudar. É a resposta que o Carlos deu para ele. Ele está falando do momento exato. Eu sei então. Não, mas eu estou te falando nessa aqui. Porque o que seja, você mesmo quando você está fazendo essa passagem, você tem o livre-arbítrio. Essa forma de você não querer se largar da matéria de imediato é um livre-arbítrio teu, do espírito. Não sei. Ela está te dando livre-arbítrio. Não, mas ninguém está questionando isso. Eu sei, não. A pergunta é como é que chega do lado de lá de forma equilibrada. Carlos, eu não estou nem visando o lado de lá. Estou falando esse exato momento da passagem. Não, mas não tem momento da passagem. É um abre de porta, passou e foi. Isso pode ser longo. A dor, o sofrimento, não, é longo pelo teu mental. Mas é o que eu te falo. Vamos voltar para trás, para a vida. A vida terrena que você tem, você pode ir durante ela mudando. Não, mas é o que você pode ir adaptando, você pode mudando, fazendo uma mudança. Na sequência disso aí, dessa palestra, ela fala, um momento que ela fala assim. Eu achei interessante isso aí. Sensualidade, né? Isso aí te prende muito à matéria. Mas ela falou que há outras coisas que te prendem também. Por exemplo, a preocupação de tomar o café da tarde às 4 horas. Isso aí vai ser uma preocupação para você. Coisa simples. Não, tudo essa quebra de padrão de comportamento, de atitude, é uma luta. E aí, detalhe, quando eu falo aqui muito da alimentação agora, que a alimentação é um negócio, uma neurose
que é curtida por todos. E que você fala, se eu não comer, eu morro. Então você já está dentro de uma linha de pensamento consolidada e afirmada por todos. Você nem sequer se dá a oportunidade de questionar. Então é uma coisa meio... Mas pessoal, Carlos, eu acho que Deus, né, como está se esperando, quando fez isso, você vai ficando mais velho, até isso aí você vai perdendo. Isso aí é natural do tempo. Será? Eu acho que até o fator sensualidade, você vai perder. Não, mas aí é que tá. Perde Você perde porque o teu sistema endócrino não está produzindo enzimas. Não está isso. Você está deixando, está se desgostando de situações por causa de pressões que você não está tendo mais. Agora, e lá do outro lado, será que essas pressões não vêm de uma forma mais rápida porque o teu pensamento fala, pô, agora eu já mas aí vai te adaptando àquela situação, vai te jogando àquela situação, como ela falou ali, adaptável. Você vai se adaptando àquela situação. Mas se tu não se adaptou antes, tu tá ali, mas será que tu não gosta de um vídeo sensual? Eu acho que sempre você vai ter um pedacinho de vida que você vai ter segunda chance de mudar na vida terrena. Chance você vai ter sempre, tanto aqui como do outro lado, sempre. O negócio é que cada vez fica mais difícil e a gente vai postergando isso, dizendo, depois eu desenrolo, depois eu resolvo. E sabe qual é o melhor dia para resolver? Hoje. Por quê? Porque hoje é menos um dia massificando na mensagem do negativo. Isso é uma expressão razoável. Por que hoje é o melhor dia? Porque amanhã eu estou com um dia a mais pensando no negativo, gostando do negativo, querendo o negativo. Carlos, todo dia você muda uma coisa. É um esforço muito grande. Vamos. Semeadura. O título, o livro é Um Modo de Entender, uma Nova Forma de Viver. E a dissertação do Hamed está presa aqui a um versículo de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não vos iludais, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso colherá. Está de Gálatas, mas aqui ele vem falando do... Vamos ver. A assertiva do apóstolo dos gentios, nesta passagem, é expressiva. Assinala uma orientação essencial a todos aqueles que estão buscando o desenvolvimento e o crescimento espiritual. Aqueles que possuem total identificação com o Senhor da vida guardam seu poder, uma máxima capacidade de entendê-lo. Por isso afirmo, não vos iludais, de Deus não se zomba. Zombar-se ou desdenhar-se das coisas a que não se dá importância. E essa desconsideração ou irreverência pode ter como resultado uma semeadura amarga. O que o homem semear, isso colherá. Na semeadura, o que não é feita a colheita do castigo ou da punição por zombar da divindade, mas a da infelicidade daquele que não tem por certo um poder superior, que não se rende ou se submete à marca ou selo divino que dirige sua existência. Quem sabe que Deus não é uma mera figuração reflexiva do pensamento filosófico ou religioso, o respeita profundamente, pois está plenamente convencido. Quem sabe que Deus não é uma mera figuração reflexiva do pensamento filosófico ou religioso. O respeita profundamente, pois está plenamente convencido de que ele é o psiquismo universal, a causalidade absoluta de tudo o que existe. Eu vou no final aqui, deixa eu estar mudando um pouco a dinâmica hoje, né? No final eu vou colocar aqui uma canção aqui, que até a gente já conhece, que fala muito sobre isso aí, entendeu? Sobre a presença de Deus em tudo, né? Que eu fiz aí. A pior colheita é a dos frutos da desventura. Não crê em si, no caso como espírito imortal, nem em Deus, e prosseguir vivendo nessa condição.
Felicidade é o subproduto de uma responsabilidade pelo uso do seu livre-arbítrio. A autorresponsabilidade é conquista de quem reconheceu que ninguém pode nos fazer feliz, uma vez que felicidade é o trabalho interior. Pode ser compartilhada, entretanto, cada um deve conquistá-la por si mesmo. A gente volta lá na página de início, né? Que por essas coincidências aqui da nossa atividade, né? Falou exatamente sobre isso. Por isso que eu falei, felicidade, vai se falar lá. Muito legal. Somos nós que escolhemos os valores éticos, culturais, ideológicos, religiosos e afetivos de acordo com nossa coerência interna e nosso grau evolutivo. No entanto, precisamos igualmente compreender que o controle sobre as nossas vidas não é ilimitado nem absoluto. Livre-arbítrio não significa onipotência ou poder soberano. É uma possibilidade de decidir, uma força em nossa vida. Não há dúvida, mas não a única que dirige a existência humana. Essa possibilidade, isso aí é matemática. Você faz a escolha, entendeu? Agora, o que tu tem que fazer para fazer essa escolha? Se esclarecer, entendeu? Você tem a disposição, aí a gente vai lá no Miramês, né? O Evangelho é o livro da sabedoria. Ali, se tu pautar a tua vida de acordo com aquela orientação de Jesus, né, as tuas escolhas vão ser acertadas, né? Mas essa escolha, normalmente, quando a gente faz, é pensando no lucro imediato, né? A gente não pensa nas consequências daquilo que a gente está pedindo naquela hora. É muito interessante, né? De épocas em épocas, somos atingidos por forças que independem de nossa vontade consciente, ambientais, culturais, genéticas, políticas e outras tantas, as quais visivelmente não foram objeto de nossa escolha. Podemos ter livre-arbítrio sobre como vamos responder a essas forças, mas não sobre o controle de sua ação e determinação. Eu estava conversando com o Júnior ontem a respeito da pandemia, né, no noticiário que apareceu na TV, no Jornal Nacional, falando das possibilidades que os cientistas, e aí é só garoto, só criança, né, que está nesse campo, é muita gente. O que eles estão procurando ali, né? Qual é o objetivo principal? É um tratamento ou uma vacina para a pandemia, mas a parte disso aí, quanta descoberta está sendo feita? O camarada estava estudando, eu não lembro o que foi, qual era o estudo dele em relação à ventilação, mas nada a ver com... O problema é que o ventilador faz ao pulmão, a ventilação. Que legal, cara. Agora tu vê, né, cara, se não tem uma orientação espiritual nisso tudo aí, se alguém não direcionou aquele moleque para aquele tipo de estudo aí, para ele se preparar para na hora H, a gente fica arrepiado, né, cara? E a pandemia foi uma troca, né? Está sendo uma troca. Você está fazendo uma depuração, né? Pode dizer assim que é. Sempre tem uma coisa favorável, né? Em cima do problema que aparentemente, porque vai ter um fim. Mas, enquanto esse fim não chega, vai destruindo, mas enquanto destrói de um lado, vai descobrindo de outro. É um problema equilibrado. Vamos continuar aqui. Um exemplo simples, em certas encarnações, podemos nos distanciar. Um exemplo simples. Em certas encarnações, podemos nos distanciar do progresso intelecto e espiritual, mas não podemos assim proceder indefinidamente, pois o homem não pode ficar perpetuamente na ignorância, porque deve atingir o fim marcado pela providência. Peraí, Carlos, um minutinho. O homem não pode ficar perpétuo à liderança? A liderança não. A evolução. Ele se esclarece pela força das coisas. Isso aí está relacionado à pergunta do Livro dos Espíritos 783. Em outras palavras, temos opções momentâneas, mas existe uma força determinante que nos faz progredir, querendo ou não, independentemente de nossa vontade
ou liberdade de escolha. É necessário, aliás, distinguir o que é a obra da vontade de Deus do que é da vontade do homem. Aí já é a questão 258 do Livro dos Espíritos. Sem exceção, as leis divinas ou naturais, no caso, escritas na consciência, são desígnios de Deus, que indicam ao homem o que deve fazer e o que não deve fazer. Aí já está também a questão 614 do Livro dos Espíritos. Eis aqui outros esclarecimentos dos guias da humanidade que se encontram em O Livro dos Espíritos, os quais têm relação com as determinações superiores que dirigem nossas existências. Sobre a lei de adoração, a prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma, que por quem se ora experimenta alívio, porque recebe assim um testemunho do interesse que inspira aquele por que ela pede. É exatamente isso que eu digo. A ignorância da pessoa que traz um nome de alguém aqui para rezar por ela, e ela não se dá a importância que ela tem poder, que ela é Deus, que ela pode criar toda uma situação à frente de mudança, porque ela tem o emocional, ela tem o amor do convívio. As pessoas que estão aqui são frias a esse amor do convívio. Então, a mensagem amorosa dela vai alcançar ambientes muito mais distantes do que o nosso, está de uma forma fria, mecânica. E aí, é esse tipo de situação que às vezes até me deixa meio... Mas não pode ter paciência. O cara que é de fora vê de forma diferente. Não, mas exatamente isso. O cara que é de fora. Vamos continuar a leitura. Vamos continuar a leitura. Sobre a discussão sobre a lei de destruição. Os flagelos são provas que fornecem ao homem a ocasião de exercitar sua inteligência. Foi o que falando, eu toquei no assunto ali, de se colocar o problema e não ficar com medo de ser apontado. Você é o causador, você age assim de forma errada. E naquele apontamento você se não levar pelo lado vaidoso e discutir, e se falar, pô, é assim mesmo que ele me vê? Causa é assim mesmo que eu faço? Causa e efeito. Cadê? Vamos voltar aqui. Os flagelos são provas que fornecem ao homem a ocasião de exercitar sua inteligência, de mostrar sua paciência e sua resignação à vontade de Deus. As pessoas passam por isso, mas não está consciente. Espera aí, ele deixa eu terminar o conceito aqui, senão morre a mensagem. Não me faz. Os flagelos são provas que fornecem ao homem a ocasião de exercitar sua inteligência, de mostrar sua paciência e sua resignação à vontade de Deus, e o orientam para demonstrar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo. Isso aí já está no Livro dos Espíritos, na pergunta 740. Sobre a lei de conservação. Por que todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência? Por isso foi que Deus lhe deu a necessidade de viver. Isso aí já está na lei, na questão 703. Aí agora ele volta ao pensamento inicial. A maior conquista do ser consciente é conceber que há uma soberania universal que tudo controla e dirige harmoniosamente. Por isso, ele não teme entregar as rédeas existenciais nas mãos celestes. A maior desdita do homem é ignorar que as vidas são interligadas e que existe para cada um de nós um plano divino cuidadosamente traçado pela vida maior. É desconsiderar
a existência de um desígnio celestial que nos promove sem que o percebamos, conduzindo-nos ao progresso e à felicidade. Precisamos desafiar crenças equivocadas ou falsos conceitos a respeito de quais são os nossos verdadeiros limites. A natureza como um todo precisa ser obedecida. A natureza em mim precisa ser conduzida. Eu plantei, Apolo regou, mas era Deus quem fazia crescer. Muito legal, repete, por favor. Não, isso aqui está lá em Coríntios. É legal quando eu falei a primeira vez Apolo, sobre Paulo de Tarso, Erlei levou um susto. Apolo? Como se não existisse. Apolo foi um que também trabalhava nas igrejas com Paulo de Tarso, só que de uma forma anônima nos relatos, né? E quando Paulo de Tarso vai visitar Pedro, a gente faz aqui uma leitura e visualiza como pegou um ônibus, foi ali e voltou. Ele demora muitos dias, meses, até anos para voltar. E aí, Apolo cresceu pela erudição dele, pela forma da dissertação, de colocar conceitos, cresceu. E não por ele, Apolo, mas pelo pessoal, ficou criando facções. Quem é melhor, Paulo ou Apolo? Entendeu? Aí, por isso que ele coloca isso aqui. Repete. O apóstolo diz: eu plantei, meu companheiro de ideal, Apolo, regou. Isso é livre-arbítrio, mas era Deus quem fazia crescer. Muito interessante. Isso é a ação providencial que tudo faz acontecer. Deus é o mantenedor supremo do universo. A divindade criou o livre-arbítrio. Nós criamos a fatalidade. Entretanto, não podemos ficar reduzidos a condições de vítima. É necessário quebrarmos as marcas dessa crença inadequada e rompamos os grilhões que forjamos para nós mesmos. Me ajuda a entender. Livre-arbítrio, Deus criou, e a fatalidade fomos nós. Fomos nós. E por que a gente criou? Porque a gente não consegue fazer a leitura da providência dos desígnios de Deus. E a gente cria um outro caminho no qual a gente vai ter que resgatar ou aprender com o que criamos, né? E até nos reposicionar ao caminho real, ao caminho certo, que é ao caminho de Deus, né? Nenhuma pessoa na face da terra existe para nos servir ou satisfazer as nossas necessidades, nem as nossas mulheres. Isso aí é o que eu estou dizendo. Somos donos apenas da própria vida, mas não da vida maior. Isso quer dizer que cada homem tem o mapa sagrado de sua existência a ser executado com a colaboração do seu livre-arbítrio, porém circunstanciado pelo grande plano da sabedoria divinal. Por fim, não, que ainda tem muita coisa, por fim, queremos destacar que a noção de causalidade absoluta, ou vontade de Deus, e de livre-arbítrio, ou vontade do homem, que estudamos neste versículo, não nos deve levar a uma vida de irresponsabilidade, justificando desajustes, discórdia ou separações, atribuindo-os à vontade de Deus, ou mesmo acreditar que temos um domínio e controle ilimitado e por isso mesmo criaturas poderosas, ou que tudo que cremos que seja possível acontecer, acontece. O conceito aqui desenvolvidos são fundamentados na autorresponsabilidade e na proposta de nos colocar em contato com a realidade, pois muitos de nós temos a tendência de não assumir os fatos reais da vida, desviando a mente para fantasias filosóficas, para não responder pelas próprias ações.
São considerados alienados todos aqueles que vivem sem conhecer ou avaliar os fatores sociais, religiosos, éticos e culturais que os condicionam a viver de forma que vivem, e também aqueles que não percebem os impulsos íntimos que os levam a agir de maneira que agem. O chamamento é a nossa responsabilidade. Com certeza. Se a gente está prestando muita atenção, eu vou até pedir para você colocar isso aí no grupo também, para a gente ler e refletir muito. Pô, cara, muita verdade numa página só. Não nos iludais, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso colherá. Não são poucos os zombadores inconscientes, que menosprezam e depreciam sem perceberem as incontáveis revelações providenciais que recebem todos os dias. Por não notarem com nitidez a suprema luz agindo em toda parte, semeiam ilusões no terreno da própria alma e vivem indolentes, desinteressados, descrentes diante das verdades eternas. O que sentimos, pensamos e fazemos é nossa semeadura. E não querer assumir nossos sentimentos, pensamentos e atitudes também o é. E ele finaliza assim: somos a síntese, o resumo, a causa e o efeito de nossos atos e atitudes. A responsabilidade pessoal e o livre-arbítrio implicam a obrigatoriedade de respondermos por nossas decisões e comportamentos adotados. Que assim seja. E aí? Tem 5 minutos aí, senão a gente vai O passar. negócio é muito emocionante, mano. Brincadeira, teve hora que eu tive que dar uma parada que como você disse, são muitas informações desapercebidas que agora coloca de uma forma bem clara que a gente vive de uma forma meio vagabunda. Cigana. Cigana, para botar um lado mais elevado, cigana, mas a gente, aí de repente associar o vagabundo ao cigano é também um preconceito lá do cigano. Não, mas eu falo cigano por não ter uma coisa específica, o cara vai Ele andante, está né? ficando nesse encarnar, desencarnar, sem ligar muito para o que está acontecendo. Aí quando chega na hora da morte vem essa aflição, do desencarne vem essa aflição e tal, você desencarna e se acomoda lá. Aí volta para casa, se propõe a fazer essa reforma. Chega aqui, é por isso que, eu acho que foi você que falou ali, né? A questão não é empurrar para amanhã, não. A questão é que amanhã as coisas vão ficando mais difíceis. Por quê? Porque aqueles que formam o nosso círculo, eles vão se afastando. Hoje é o que está do meu lado, ele está me ajudando. Hoje o Erlei está do meu lado, está me aconselhando. Amanhã, o Erlei e o Elton já deram um salto. É natural. Eles não vão estar aqui ao meu lado, entendeu? E eu não sei quem é que vai estar do meu lado. Então eu vou dificultando mais, as coisas vão ficando mais árduas. Só nesse comentário que é feito, né, de que com a transformação da Terra, você, por exemplo, vai reencarnar num orbe onde as condições físicas, eu estou falando da vida física, são bem mais duras, bem mais rústicas, né? Só isso aí já dá um impacto na gente. Então, eu tenho que parar, refletir o que ele falou ali, não ficar alienado das questões sociais, morais, éticas, né? Voltar para dentro de mim, fazer uma leitura minha, né? Ver que eu é que crio as situações, como foi dito ali na lição, né? Não é ninguém que não tem essa coisa de castigo, não tem essa coisa de privilégio, tem conquistas que é um trabalho árduo, um trabalho difícil. É emocionante o que ele falou ali. E outra coisa, fazer essa ponte em cima do mundo que a gente vai habitar de forma sofrida, violenta, é se projetar para distante. Eu volto aqui ao que eu falei ontem do irmão que está amputando a perna por causa da diabetes. É a mesma coisa. Aí começa o terror. Não sabia, mano. Mas é o que você está falando no momento agora. Não sabia, mano. Não falou, se tu continuar do mesmo jeito, tu vai amputar a perna. E tu vai postergando.
E na hora que vem, aí começa o terror, começa a falar com todo mundo, a liga. Não adianta. Agora é deixar, ó, vai. Porra, agora como é que eu vou me comportar? Como é que eu vou interagir com... Porque o que eu tinha que fazer lá com a perna, eu vou ter que fazer agora sem a perna. Trancar a boca, mudar minha forma de me relacionar e de me alimentar. Que hoje foi uma perna, mas pode outra perna, depois você vai... É que nem um fumante, vai fumando e vai fumando e no final gera aquele sofrimento. Mas se chegar com um cigarrinho perto dele, deixa eu dar minha última. Aí, quer dizer, é tudo isso, a gente está sempre jogando para frente a responsabilidade de se modificar. E depois vai começar a virar um anticristo, um anti-isso, um anti-aquilo. Todo mundo é culpado? Todo mundo é culpado. Bem, gente, estamos chegando ao final da nossa reunião. Esse momento final que a gente vai pedir o passe, né, o alto passe, o passe invisível. Eu encontrei aqui uma canção que eu achei muito legal. Vamos prestando atenção na letra, que eu acho que se a gente merecer receber alguma coisa da espiritualidade, né? A fluidificação da água e tal, a visita aos nossos companheiros aí em quem nós pensamos, isso vai ser feito. Mas o mais importante é o ensinamento que está aqui, né? Faz referência até mesmo ao Pai Nosso. Deixa eu ver se dá para iniciar. Preste atenção na letra, por favor. Eu ouço quase todo dia essa música. Minha mulher vem assim, como é que pode ficar ouvindo as coisas todo dia a mesma coisa? Mas ela é profunda, né? É, muito, muito.
Eu não sei se vocês estão sentindo, está emocionante a nossa reunião de hoje, né? No começo da reunião, naquela hora que você estava lendo o livro, a mensagem da Joana de Ângeles, veio o pensamento assim, qual é o preço que se paga para ser feliz? Qual é o preço que se paga para ser feliz? O preço é fazer feliz alguém e não fazer mal a ninguém. Achei interessante. Não foi meu, isso aqui chegou aqui na hora da reunião. Bem, gente, nós estamos encerrando então essa primeira parte, agradecendo muitíssimo a Deus, né, por esse momento de felicidade, alegria, emoção, principalmente pela lição do livro, né, dos livros, né, que chegaram até nós. Que outros tenham essa oportunidade, né? A gente sempre pensa naqueles mais necessitados, naqueles mais carentes, e temos certeza que Deus sempre inspira alguém, né, para levar até eles o que eles precisam. E vamos para o nosso café. dia comer um peixe, sabe? Tô caindo no frango, ovo. Eu só voltei para um queijo. Eu tinha parado até bem. Queijo. Mas
Eu parei, Vou dizer pra continuei você. com o médico falando. Não, o queixo que eu gosto é tinta, aquele queixo branco, não, que eu odeio aquilo. Não, Alguma coisa a cultura do leite é muito importante para o diabetes. Assim